Gente, quem acompanhou a CPI da Covid vai lembrar de toda essa galera, todo mundo, toda essa galera. Esses caras aqui eram uns dos mais radicais nessa ideia anticientífica de distribuir o kit Covid, de não sei o que, de não sei o que, né? E a gente viu durante a pandemia que várias dessas associações, primeira coisa, botou pela vida no nome, você já desconfia, né? É o clássico, né? Colocou pela vida no nome, você já desconfia. Aliás, isso é uma cópia do que acontece nos Estados Unidos, né? Lá os movimentos for life é uma coisa histórica já dos Estados Unidos, de décadas e décadas, nem para ser nem para fazer esse tipo de coisa no Brasil, os caras conseguem nem serem originais, né? Essa é a verdade. Para além de tudo, é uma cópia, né? E a gente viu que tinha muita gente ganhando rios de dinheiro com esse negócio. Eu falo, às vezes a gente tem que procurar menos as coisas obscuras, né? Às vezes não requer muita investigação, muito pensamento, muita conversa, né? A gente se preocupava muito durante a Covid, mas o que que essas pessoas querem? Por que que elas estão falando isso? A gente ficava indignado, aquela coisa toda. Gente, olha, na imensa maioria das vezes, é mais simples do que a gente imagina. É grana, dinheiro, bufunfa. Tem médico que marcava consulta pelo WhatsApp para fornecer cloroquina para as pessoas. Uma consulta a cada 20 minutos, uma consulta a cada meia hora. Tem gente que enriqueceu no comércio da morte durante a CPI, durante a pandemia da Covid. É mais simples do que a gente parece. E esse caso aqui, que foi investigado pelo Ministério Público Federal, é um dos. Aliás, isso aqui é resultado da CPI da Covid. Né? Para muita gente que fala que a CPI da Covid não deu em nada, que a CPI da Covid não deu em nada, isso aqui só está acontecendo graças à CPI da Covid. A Associação da tal da Médicos pela Vida, né? Associação Dignidade Médica de Pernambuco, né? Sempre quando você quer usar essas palavrinhas, dignidade pela vida e tal, né? Eu já falei, né? Desconfie, né? Foi condenada a pagar 55 milhões por danos morais coletivos e à saúde, devido à divulgação de um material à época da pandemia do coronavírus, incentivando o tal do tratamento precoce contra a Covid, como o tal do kit Covid. Nossa, que eu não tenho nenhuma saudade dessa época, gente, pelo amor de Deus, cara. Composto por medicamentos sem qualquer eficácia contra a doença. Segundo o Ministério Público Federal, autor das duas ações que ensejam a condenação judicial, o grupo difundiu entre a população um material publicitário intitulado Manifesto pela Vida, destacando falsos benefícios do tal do tratamento precoce com remédios como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina. Eu achei que eu nunca mais ia ter que falar o nome desses medicamentos, sinceramente. Eu sei que eles são importantes para várias doenças, não é isso que eu tô falando, mas eu não aguentava mais ter que falar nesse negócio aqui em relação ao Covid. Tal referência, diz a Procuradoria, né? Isso aqui é uma frase literal da decisão, da divulgação da decisão do MPF. Tal referência aos medicamentos, né? No entanto, é realizada sem qualquer indicação de possíveis efeitos adversos que podem decorrer da utilização desses medicamentos, além de possivelmente estimular a automedicação, uma vez que é indicado por associação médica. Então, são os dois problemas. Você estimula a automedicação, o que médico nenhum decente, honesto e ético no mundo deve fazer. Você já viu algum médico que você foi no médico, o cara ficou mandando você se automedicar? Se você já foi em um médico e o médico ou a médica falou para você no final da consulta, no meio da consulta, ó, não precisa mais vir aqui não, quando você sentir isso aí, você vai na farmácia e compra tal coisa, sabe? E tem isso como prática reiterada, você pode denunciar essa pessoa, porque médico não pode influenciar as pessoas a se automedicarem, é perigoso. É perigoso, gente. Tem gente que não sabe que tem alergia a um monte de coisa que contém nos medicamentos. A gente não sabe. Eu sei de um caso de uma pessoa que entrou em coma e teve sequelas bastante graves por tomar um desses medicamentos, que são esses medicamentos de farmácia, que você compra na farmácia, que você compra naquele balcãozinho que você compra chocolate. Que a pessoa não sabia que tinha alergia e tomou uma dose maior quando foi fazer uma cirurgia e tem sequelas até hoje. Tô falando medicamento desses comuns, assim, sabe? Não que precisa de receita nem nada. Esse que você compra naquela
naquele espaço da farmácia que tem Gatorade e Milk Bar, sabe? Lolo, sei lá. Então, uma associação médica estava induzindo as pessoas à automedicação. Finalmente, finalmente essas pessoas serão punidas de algum modo, finalmente.